Bem-vindos e bem-vindas ao nosso mais novo podcast, Maná e Maternidade, um podcast no qual a missão é inspirar outras mães cuidadoras na jornada tão desafiadora que é a maternidade. E a gente vai utilizar o Manual da Vida, que é a palavra de Deus, para nos respaldar, inspirar e fortalecer. Eu sou a Daci. E eu sou a Márcia. Nós vamos falar dos desafios reais que a gente tem na maternidade. Com intencionalidade e fé, nós sabemos que nós somos imperfeitas e que nós estamos nos construindo a cada dia. Estou muito feliz porque finalmente a gente vai tirar essa ideia do papel. Já está na nossa mente já faz um tempo e finalmente está aqui, né, Márcia? Prontinho. É. Ô, Darcy, você acha que a gente se apresenta? Vamos contar quem que a gente é? Ah, ótima ideia. Vamos, eu posso começar? Pode. Então, bora lá. Bom, eu e a Márcia, a gente já se conhece há uns bons 20 anos ou mais. A gente se conheceu na época da faculdade. Hoje nós moramos em países diferentes. Eu estou aqui no Brasil, Márcia nos Estados Unidos. Eu sou casada, tenho 20 anos, tenho dois filhos adolescentes. Deus tenha misericórdia de mim. E ele tem tido misericórdia. É, e os meus dois filhos, eu falo que é a minha maior escola. É onde eu aprendo e sou desafiada todos os dias, em todos os momentos. Inclusive, a minha profissão é educadora, tanto educadora regular como educadora parental. E então, tudo que eu aprendo, eu amo aprender, eu amo estudar sobre a maternidade, eu aplico, já vejo os resultados, erro muito. Mas eu acredito que os erros são ótimas oportunidades de aprendizado. E eu e a Márcia, a gente já vinha conversando sobre essa, né, como que é ter filhos hoje em dia. Então, a gente voltou a se conectar e tivemos a ideia do podcast. Então, assim, resumindo bastante, essa sou eu, Daci. Meu nome de verdade, gente, é Lucy Damari Santos Gobi de Oliveira. Mas eu prefiro que me chamem de Daci, então vocês são mais que bem-vindos de chamar eu de Daci. Acho que é isso. E você, Márcia? Nome grande, hein, Darcy? Muito Nossa, mais meu Deus, é fácil nome de falar princesa. Darcy. É só eu que sei todos os nomes do mundo, praticamente, né? O nome de princesa, eu brinco. Mas aí, É, a bola tá com você agora, Márcia, se apresente. Quem é você? tá bom, gente. Como a Das falou, a gente foi para a faculdade juntos. Sou comunicadora, e administradora de empresas por formação, né? Depois que a gente fez a faculdade juntos, eu fiz mais um pouquinho. Eu gosto de estudar. Também sou mãe de adolescente. Eu só tenho uma. Eu falo que minha filha é uma adolescente abençoada, porque eu acho que filha é bênção de Deus. Mas é difícil, não é fácil ser mãe de adolescente, né? Então, falando um pouquinho também por que que a gente quer fazer esse podcast, né? Porque não é fácil, é, e a gente sente que não é só nós que estamos passando por essas dificuldades, existem outras mães também passando por essa dificuldade, né? E falando um Hum. pouquinho de mim, né? Eu nasci e Nasci não. Eu nasci em São Paulo, cresci em Osasco, que é a região metropolitana de São Paulo. Eu tô, como a Das falou, há quase 18 anos aqui nos Estados Unidos. Fiz minha carreira um pouquinho no Brasil, mas o restante aqui nos Estados Unidos. Tive muitos desafios. Acabei de sair do corporativo e quero me dedicar à minha família e a outros projetos pessoais. E um desses é esse podcast que a gente está lançando. É, e como comunicador, eu notei, sabe, que nossos filhos se comunicam de uma maneira tão diferente. A gente, na minha cabeça, eu sou tão jovem ainda, só que a gente se Só que comunica não, tão diferente. tô brincando. A gente se comunica muito diferente hoje em dia. É, ela passa horas no telefone. Eu acho que não só é minha filha, outros adolescentes também passam muito tempo no telefone, os outros aparelhos pessoais que a gente tem hoje, né? Que a gente fala que os gadgets, né? Os tablets. E eu acho que
as dificuldades que a gente tem na adolescência, já que todas as mães já passavam no passado, estão sendo exacerbadas nessa nova geração. Essa nova geração tem tanto essa questão do telefone, das mídias sociais, da inteligência artificial, e eu acho que tudo exacerba, né, com essa exposição. E aí a Daci falou um pouquinho, né? Por que que a gente quer fazer isso? É, eu também falei um pouquinho, mas a Daci vai entrar um pouco de onde que saiu nossa inspiração, por quê? Por que que a gente quer fazer, né? É, entra um pouquinho no objetivo desse podcast. Então, você que está nos ouvindo hoje, esse é o nosso episódio piloto, primeiríssimo, e a gente estava conversando exatamente, gente, sobre isso. Quantas vezes vocês já conversaram com amigos de vocês que estão passando pela mesma fase? E cabe tanto a adolescência, mas também como primeiríssima infância, infância e tudo mais. E você conversa com as pessoas que estão passando pela mesma fase, e você observa que os problemas são os mesmos, muitas vezes, ou são parecidos, né? E a gente acredita que sentar numa mesa, mesmo que, né, de países diferentes, distantes, mas aqui, sentando nesse podcast, conversando, a gente pode. O nosso objetivo é trazer fatos reais, acontecimentos da nossa própria família, ou de famílias de amigos, né? E conversar sobre isso, sobre esses episódios, compartilhar, para que todos possam, né, todos que nos ouvem possam sentir esse afago, como que eu posso falar? Esse aconchego. Nossa, não é só na minha casa que acontece? Não, não é só na sua casa que acontece. E assim a gente criar essa rede, né, de apoio uns aos outros, e também a gente buscar no manual da vida, como eu disse, que é aqui, ó, na palavra de Deus, que a gente crê, tá aqui, tá de cabeça para baixo aqui, gente, É, ó. A gente crê que a Bíblia é o manual da vida. E aí já vou até falar um pouquinho sobre maná. Maná foi o alimento que Deus mandou para o povo de Israel quando eles estavam atravessando no deserto e eles estavam, não tinha nada para comer, né? A comida acabou. Eles saíram do Egito, estavam indo rumo à Terra Prometida. No meio do deserto não tinha nada para caçar, não tinha nada para colher. Então Deus foi fiel, porque ele que tirou eles de lá do Egito. E Deus mandava um maná do céu. Então, todo dia de manhã, eles recolhiam aquele alimento para ser o sustento deles. E eu e a Márcia, a gente, né, acredita que o nosso maná de hoje em dia é a palavra de Deus. Deus já deixou pronto para nós as respostas, né? Às vezes, quando a gente achar, não tem mais o que fazer, já tentei de tudo, né? Será que a gente já tentou de tudo mesmo? Será que a gente já recorreu ao Manual da Vida para buscar lá as orientações que Deus já deixou, né? A palavra de Deus ela é uma palavra atual, mesmo que foi escrita tantos anos atrás, ela continua atual, e a gente pode buscar as nossas respostas lá. Então, maná é maternidade, então o nosso alimento vai sair aqui da palavra de Deus, tá bom? O nosso direcionamento. Então a gente vai trazer fatos reais, resumindo tudo isso que eu falei. A gente vai trazer fatos reais, conversar entre nós fatos que estão acontecendo e trazer e buscar aqui na Bíblia quais são as direções, o direcionamento que a gente pode ter para aquela situação que está acontecendo na nossa casa. Certo, legal, Márcia? certo. Daci, e vamos falar a verdade? A gente estava falando das dificuldades, né, que a gente tem com os nossos filhos, né? E eu acho que a gente passa no dia a dia, todos os dias existem dificuldades. E pensando Sim, às nisso, vezes até maior do que a gente acha que vai aguentar, né, gente? Eu acho que tem vezes que eu falo pra mim mesma, eu falo, nossa, isso é demais, né? Ó, fase de. Porque assim, essa fase que a gente tá da adolescência é quando os nossos filhos param de fazer o que a gente quer que eles façam. E eles começam a ter as próprias escolhas. E a gente exato. não tá preparado, né, muitas Não, vezes. não. Ninguém prepara a gente para ser mãe, hein? Eu falo. Nem para ser mãe, nem para ser pai. A gente vai aprendendo conforme a gente vai indo. Então, Sim.
para mim, foi muito. Essa nossa conversa que a gente tem como é que a gente se ajuda como mãe? Mas tendo uma base bíblica, tendo uma base cristã. E hoje, falando de dificuldade, falando de todos os problemas difíceis e reais que a gente vai lidar na maternidade, vamos já dar uma olhada na palavra e o que, que a palavra diz a respeito disso. Eu vou ler 2 Perfeito. Coríntios, primeiro, versículo 8. A minha versão Uhum. da Bíblia, tá? Porque já são várias versões, é a nova tradução na linguagem de hoje. E fala: Perfeito. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. E também no versículo 11. Diz: Enquanto vocês nos ajudam orando por nós, assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará. E muitos lhes agradecerão as bênçãos que ele nos dará. Aí, Darcy, você quer fazer uma análise e falar um pouquinho? Nossa, Márcia, eu amo esse texto. Sabe por quê? Porque aqui fala, né? Paulo nos dá esse exemplo de que ele passou por algo, ele e os outros irmãos que estavam com ele, de morte, né? Eles realmente achavam que era o fim, que não, né? Que eles não teriam força para suportar. Era uma situação que eles sentiram que não teriam forças para enfrentar. Quantas vezes eu, você e todas as mães, pais, avós que estão nos ouvindo já tiveram uma situação dessa com os filhos, né? Tipo, isso eu não aguento. Isso é demais pra mim. Isso passou de todos os limites, né? E aí tem pessoas que interpretam de forma errada a Bíblia e falam assim: ah, não, Deus não vai dar algo maior que a gente possa suportar. E aqui fala o contrário, fala que sim, realmente ele dá sim coisas maiores que a gente não consegue suportar, mas pra quê que ele dá essas coisas que a gente pra gente realmente entregar pra ele, né, Márcia? Porque senão nós como seres humanos a gente tem muito essa questão de nos sentirmos autossuficientes, de estarmos no controle, de achar que nós não precisamos de Deus. E ele permite situações assim, como ele permitiu aqui para Paulo e os irmãos que estavam com ele, que algo horrível, algo assim de situação de morte. E depois, com a oração, com o apoio de outros irmãos que estavam com eles em oração, eles conseguiram enfrentar e sobreviveram. Exatamente o que é que a gente quer fazer aqui no nosso podcast, né? A gente quer trazer situações, de repente, que a gente parecia não ter uma saída, e a gente sabe que quando a gente junta as forças, quando a gente ora uma pelas outras, quando a gente compartilha umas com as outras, a gente coloca Deus para nos ajudar a resolver e falar: Senhor, ó, eu não consigo, eu não sei o que fazer. Quando a gente se rende totalmente para Ele, é quando Ele vem e Ele fala: aqui, ó, eu vou fazer, né? Então, só para fazer um paralelo, né, Márcia, para ficar bem completinho, o que tem na Bíblia, o que é bíblico, gente, é que Deus não vai nos dar tentações maiores do que a gente pode suportar. Isso, quem quiser pesquisar mais a fundo, tá lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Então, tentações Deus não vai nos dar maiores, porém, situações para enfrentarmos, sim, poderão ser maiores, sim, do que a gente pode suportar, justamente para a gente ver a mão de Deus, assim, fazendo o que Deus quer fazer, né? De nos resgatar, de nos livrar de todo mal. Então, na próxima vez, Márcia, e todos vocês que nos ouvem, que vocês passarem por algo assim, Senhor, por que que isso está acontecendo comigo? Socorro, né? Eu não dou conta. Lembra que realmente a gente não dá conta de muitas coisas, mas aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. E aquele que está em nós nos prometeu que se nós nos unirmos, né, nós orarmos e confiarmos nele, ele pode sim nos ajudar a enfrentar qualquer adolescente rebelde, qualquer rebeldia, qualquer criança mal criada, né? Ou, enfim, coloque dentro da situação de maternidade que você esteja vivendo nesse momento e se sinta, minha querida, meu querido, encorajado a buscar a Deus, tá? Ele sim é a resposta, ele sim pode te ajudar. E Amém? para os que estão nos ouvindo,
mães, pais, avós, madrinhas, é, como a Das falou. Cuidadores em geral, né? É, Professores também. vão ter situações que vão ser muito maiores que a gente. Vão ter situações que a gente vai achar que não estou conseguindo, não acho solução, está muito grande. Vamos se render, vamos colocar nas mãos do Senhor para que Ele possa tomar conta disso, porque às vezes vão ter mesmo. O que que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que orar juntos com outras pessoas, e consistente, ter aquela persistência que às vezes não é nem no nosso tempo, é no tempo dele. Então a gente tem que Exatamente. ter essa persistência de estar sempre orando, trazer para o seu grupo, trazer para a sua igreja. Darcy, vamos fechar? Falando desse tema de situações muito difíceis de que a gente não vai conseguir enfrentar. Sim, nós vamos ter Uhum. situações difíceis. E o que que a gente tem que fazer como cuidadores desses adolescentes? É, orar, é, sempre, persistente. É, Isso, confiar, né, no nosso Deus. Ele quer que a gente dê esse controle da nossa vida para ele. Então, que a gente pare de lutar com a gente mesmo, né? exato. Coloca na mão dele, gente, de verdade, coloca na mão dele e fala, Senhor, está na sua mão, porque eu não consigo mais. É Vamos isso. fechar? Vamos fazer uma oração, Darcy? Vamos! Senhora, pode orar, Márcia. Para todos os cuidadores, cuidadoras, avós, tias, madrinhas, para que a gente possa, Senhor, ter essa força para que eu e a Das consigamos encontrar as palavras, as situações que precisam ser endereçadas e que possamos trazer essa palavra de conforto para todos esses desafios que a gente tem todos os dias com esses filhos que estamos cuidando. É, Amém. 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 Márcia, foi ótimo falar com você hoje. Muito obrigada, todo mundo que nos ouviu. Espero que vocês estejam aqui para o nosso próximo episódio. Podem colocar dúvidas, sugestões, críticas construtivas, a gente está aberto. E não esqueça, se você gostou, se você achou relevante, curta, compartilhe, porque aí a plataforma vai entender que é relevante e vai entregar para mais pessoas. Obrigada, gente. Beijo. Beijo, Tchau. tchau.